Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, para quem já me conhece, eu sou a doutora Marina, advogada especialista em Direito Civil do Consumidor, inscrita na OAB São Paulo. E como já nessa quinta-feira fria pra caramba, né, aqui, pelo menos aqui no interior de São Paulo, como já prometido aí na semana passada, né, eu falei que traria aí um vídeo aí especificando sobre o processo de emancipação judicial, né? O processo de emancipação dos menores de idade, emancipação civil, tá? Eu vou explicar para vocês como que funciona, o que é, tá? E quais ramos do direito que isso pode atingir, tá bom? Bom, vamos aí falando, né, que a emancipação, ela é um procedimento que ele tem que ser obrigatoriamente registrado em cartório, tá? E na não anuência de um dos pais, tá? Do menor de idade, deve-se ter o suprimento judicial, caso o juiz venha, né, a perceber que aquele menor realmente esteja apto para ser emancipado, tá bom? Vou trazer alguns casos aqui depois, né, falando sobre isso, tá bom? Bom, a emancipação, segundo o direito, né, um sub-ramo do direito, né, que é o direito notarial e registral, que é o direito que trata sobre as questões cartorárias, né, de cartório. É um procedimento que reflete e antecipa a capacidade civil para certos menores de idade, não são para todos. Tem que cumprir alguns requisitos para isso, tá bom? E hoje em dia, antigamente já não tinha muitos processos de emancipação, hoje em dia também são raros os processos de emancipação, tá? Porque geralmente a maioria dos requisitos não são preenchidos, né? É difícil esses requisitos serem preenchidos, né? Esses requisitos aí que são prescritos pelo Código Civil, tá? Vale lembrar, tá, que a questão da emancipação, desse processo de emancipação civil, não antecipa a maioridade, tá? A maioridade penal, tá? Então, como eu já disse, é um processo exclusivamente relativo ao direito civil, tá? Da seara do direito civil. Ah, então ele está emancipado aí com 16 anos, já pode responder criminalmente? Não, ele não pode responder criminalmente por nada, tá? Só quando atingir os 18 anos. Não atinge o direito penal, tá? Por mais que ele esteja emancipado civilmente, tá? A questão da emancipação civil só coloca o menor no gozo dos direitos civis, tá? Dos direitos civis, tá bom? Não é do direito penal, não é do direito previdenciário, a maioridade previdenciária continua com 21 anos, não é na seara trabalhista também, tá? Não são em outras searas do direito, é somente no direito civil, como o direito de votar, por exemplo, né? O direito de votar é um direito civil, tá? Então, com 16 anos já pode votar, porque o votar é um direito civil, não é um direito criminal, tá? O direito de votar é um direito de cidadania que não pertence à seara do ramo criminal, tá bom? É um atributo da personalidade civil que requer uma consistência cronológica, tá? E a consistência cronológica é justamente relativa aos requisitos aí do Código Civil, tá? Plena capacidade dos atos da vida civil, ou seja, é o que eu acabei de falar agora, tá? É direito civil, é o gozo dos direitos previstos no Código Civil, tá bom? O menor emancipado jamais se tornará maior, tá? Criminalmente falando ou previdenciariamente, né? Tanto na seara do direito previdenciário quanto na seara do direito penal, tá bom? Código Penal pode excluir disso, legislação previdenciária pode excluir também,
tá bom? CLT também. A CLT pode até ter um certo complemento, porque a maioridade trabalhista vem com 14 anos, né? Então, ela pode até causar aí um certo choque, mas a parte do INSS, a parte de responder pelos crimes não afeta, tá? E quando ocorre a emancipação do menor, né? Fala-se de menor emancipado, nunca de maior, tá? Estou de maior, fui emancipado, tenho 16 anos. Não, você não é de maior ainda, tá bom? Ao contrário do que muitos pensam, do que a mídia prega, muitas vezes, né? Tem muitas pessoas, né, que falam, tal pessoa foi emancipada, já pode ir presa. Não se torna de maior, tá? É só no direito civil, é o pleno gozo dos direitos civis. Vamos lá. Cessará para os menores a incapacidade, tá? Que é o efeito de extinguir a incapacidade civil. Todo mundo sabe, né, que tem certos direitos civis, né, que você não pode ainda fazer, como, por exemplo, assinar um contrato, assinar uma escritura, enfim, realizar algum negócio jurídico, uma compra e venda, realizar transações financeiras, enfim, né, votar, né, são alguns direitos civis que menores de idade não podem fazer. No caso, casar, que nem foi no vídeo da semana passada, né, alguns menores não podem casar, né, a não ser com a anuência dos pais. Então, é relativo a esses direitos, tá? Geralmente, né, na maioria das searas do direito, o critério que se usa é o critério biopsicológico, né, do menor. A maioria coloca como 18 anos. 18 anos não é a idade absoluta, visto que em várias searas as idades são variadas, tá? Ó, emancipação por ato de vontade. Por ato jurídico voluntário, ou seja, a emancipação ela sempre deve ser voluntária, ou seja, deve ser um ato de concessão dos pais ou responsáveis do menor, tá bom? Tem que ser mediante instrumento público, independente de homologação judicial, tá? Pode ser tanto a emancipação extrajudicial, como eu falei, que é com a anuência de ambos os pais, quanto a judicial, que é com caso um pai queira e o outro pai não, o pai quer, a mãe não quer, ou vice-versa, tá? Para qualquer ato ou negócio jurídico, desde que adequado aos ditames legais, ou seja, tem todo um regramento no Código Civil para isso, tá bom? Deve saber a diferença entre atos e negócios jurídicos. Ampliação da manifestação de vontade, ou seja, menores entre 16 e 18 anos ainda não podem assinar contrato, fazer transações financeiras, administrar um imóvel, tá? E a emancipação faz com que o menor possa adquirir esses direitos antes de completar 18 anos, tá bom? Os pais ou responsáveis possuem liberdade de emancipar, pois é um ato puramente discricionário, tá? É eles que decidem, tá? E assim, não é por imposição, tá? É por puro acordo, tá? Não é algo arbitrário, é por acordo entre o menor e seus pais ou responsáveis. O menor não tem o direito de exigir dos pais a emancipação. Não é um ato jurídico em sentido amplo. Ou seja, não adianta a pessoa completar 16 anos e ir lá chegar nos pais dela e falar assim, eu quero me emancipar. Não, tem requisitos para se emancipar, tá, gente? Por isso que é uma coisa que é meio que raro, né, no meio jurídico aí brasileiro, tá? Então, assim, é um acordo entre o menor e os pais, não é simplesmente você completa 16 anos, você chega e fala, eu quero me emancipar. Isso não existe, é um ato discricionário, tá bom? Não tem como exigir isso,
tá? Se não cumprir com os requisitos exigidos pela lei. Há somente uma equiparação ao maior. É um ato voluntário dos pais ou responsáveis, tá? Ele só vai emancipar se houver comum acordo, tá? É uma equiparação ao maior em relação aos atos da vida civil, tá? Maioridade civil, não maioridade criminal. Desistência do poder familiar sobre o menor, ou seja, não vai mais ter o poder familiar sobre o menor, tá bom? No direito civil, tá? No direito penal ainda existe. Não podem mais ter autoridade jurídica sobre os direitos civis do menor. Não há reversão, porém deve haver aceitação, o comum acordo entre as duas partes, tá? Ou seja, uma vez emancipado, não tem como reverter, tá bom? Salvo casos de anulação ou nulidade do ato, tá bom? Mas se tá tudo certinho, formalizado, não tem nenhuma nulidade, nenhuma questão passível de anulação, não adianta, tá? Uma vez feita a emancipação, não tem como voltar atrás, tá bom? Uma coisa, né? Vou emancipar, quero emancipar, né? Muitos pais, quero emancipar o meu filho porque ele é um adolescente muito rebelde. Isso não é motivo, tá bom? Isso não é motivo. Os motivos que levam à emancipação são exclusivamente de caráter econômico, tá? De caráter econômico, eu vou falar aqui, tá? Não há revogação ou retratação. O que pode haver é nulidade ou anulabilidade, tá bom? Ou seja, não tem como voltar atrás, tá? Não tem, eu emancipei meu filho, agora não quero mais que meu filho volte ao status quo anterior. Não, tá? Já foi feito, tá bom? Emancipação não atinge o menor em relação ao menor protegido pelo ECA, tá? Como eu já disse, né, na questão criminal. Se uma pessoa tem 16 anos, é emancipada civilmente, mas cometeu algum crime, ela não responde na seara criminal. Ela continua tendo as medidas socioeducativas impostas pelo estatuto, tá bom? Documentos para o processo de emancipação, dúvida, consultas notariais e fraudes. Emancipação voluntária versus a judicializada, né? Emancipação voluntária por comum acordo versus a judicializada, onde há divergência de opinião entre os pais ou responsáveis do menor. E não se esqueçam, tem que ser sempre registrado, tá? Em escritura pública, tá? Sempre registrado. Não existe emancipação em caráter verbal. Tem que ser em caráter escrito, lido por tabelião e registrado, quando for no extrajudicial. É obrigatório o registro de emancipação do pai e da mãe, tá? No caso da falta de um deles, se um deles faleceu ou é ausente, entendeu? Tá desaparecido há muitos anos e ninguém encontra, deve haver o suprimento judicial, o que no caso acontece a ação de emancipação judicial, tá bom? Nesse caso não se exerce um direito de ação, apesar de que a ação se chama ação de emancipação judicial. É um direito de petição, tá? Que o menor faz com o advogado representando o mesmo, tá? Para o juiz pedindo a emancipação, tá bom? Porque não se pode violentar a manifestação de vontade de ninguém, tá? Sob pena de aí ser nulo, tá? A emancipação ser nula. Nestes casos, não serve suprimento judicial em caso de recusa, somente em casos de desaparecimento,
ausência e etc. Aqui, ó, a sentença, né, quando dada na emancipação judicial, é meramente declaratória, tá? O juiz deve comunicar o registrador, no caso, o tabelião de ofício, caso contrário, sem o registro, não produzirá efeitos. Então, a emancipação é somente após o registro em cartório competente, tá bom? Por que que geralmente não é uma ação, né? Isso é uma petição. Porque não há um conflito de interesses, tá bom? Porque se é feito de comum acordo, não há um conflito de interesses. Todos, né, estão de acordo ali, tá bom? Agora nós vamos entrar um pouquinho mais, né, na emancipação judicial, tá? A emancipação judicial geralmente é prevista em lei, né, nos casos em que o menor é submetido à tutela, né, de menor abandonado, suspensão ou destituição do poder familiar. Pode haver uma avaliação de quanto a emancipação pode beneficiar ou prejudicar aquele menor. Na emancipação judicial, o que o juiz vai analisar? Ele vai analisar os benefícios, né, e os poréns dessa emancipação. Se essa emancipação pode beneficiar ou se pode prejudicar aquele menor, né? No caso, se ele já foi um menor abandonado, né, se ele já for um menor desamparado. Então, ele vai avaliar, né, os prós e os contras dessa emancipação judicial. E só vai dar sentença se houver mais prós do que contras. Na maioria dos casos de emancipação judicial, né, por ser um procedimento geralmente da vara de família ou da vara da infância e juventude, o Ministério Público sempre deve ser ouvido, tá? Então, ele sempre deve perceber também como está o status quo desse menor, tá? Para ver se eles têm condições de ser emancipado ou não. Então, né, em que casos, né, em que casos e a partir de que idade que ocorre aí o processo de emancipação? Primeiramente, idade mínima para emancipação, 16 anos, tá bom? 16 anos na hipótese de, é obrigatório 16 anos no caso do artigo 1514 do Código Civil, tá bom? Caso de INSS, por exemplo, esse menor perde a dependência econômica dos pais, aí que entra os fatores econômicos, né, e os requisitos econômicos. Em teoria, sim, pode refletir na pensão alimentícia, caso se o argumento seja somente a menoridade. Porém, não perde a dependência previdenciária. A dependência econômica é presumida em caso de benefícios previdenciários. Como eu já disse, né, só na seara civil. Não mexe com criminal, não mexe com trabalhista, não mexe com previdência, tá? Então, se ele for dependente previdenciário de alguém, né, e quiser se emancipar, não tem problema nenhum, porque a maioridade previdenciária é somente com 21 anos, tá? E a maioridade penal também, com 18 anos, tá? A única coisa que ele pode perder aí, no caso, seria a pensão alimentícia. E por quê? Porque o que acontece? Com a emancipação, já se presume já que ele não tenha uma dependência econômica. Teve o caso da Larissa Manoela, por exemplo, que ela foi emancipada dos pais dela aos 16 anos, né? Gerou uma polêmica muito grande, mas eu não sei por que que gerou essa polêmica, né? Não vamos entrar no mérito, né? Que depois ela descobriu recentemente, né? Aquela roubalheira toda, que fizeram uma holding no nome dela, onde ela não tinha quase nada, né? E não vamos entrar nesse mérito, tá?
mas há uns anos atrás ela foi emancipada, né? Teve até boatos aí de que a Mel Maia também, a atriz Mel Maia também tinha sido emancipada, mas aí ela desmentiu, tá? Que ela não tinha sido e ela nem queria, né? Hoje ela tem seus 20 anos, então ela não precisa mais. Mas a Larissa Manoela foi emancipada por quê? Porque ela já tinha uma capacidade econômica muito grande, já conseguia administrar o dinheiro dela sozinha, tá? Ela não precisava mais ser dependente de ninguém, né? Financeiramente, né? Ela conseguia administrar as coisas dela sozinha. Então, ela e os pais dela entraram com um processo de emancipação, tá? E foi justamente por causa disso, né? Porque no caso da pensão alimentícia, né? A pensão alimentícia é um direito civil. Então, já geralmente acontece quando o menor se casa, tá? Geralmente se casa, constrói família, quando passa em um emprego, um concurso público efetivo, tá? Pode ocorrer emancipação, onde se ganha uma capacidade econômica muito grande. Em casos, esse é raríssimo mesmo, né? Acho que tem um em cada, sei lá, 2 milhões, 5 milhões, né? Que é o caso de se formar em instituição de ensino superior antes dos 18 anos, tá? Acho que já aconteceu já, mas foram casos muito, muito raros mesmo, tá? Raríssimos mesmo. Enfim, são geralmente, e também abertura de empresa em nome próprio, tá? Quando tem negócio próprio, né, e consegue administrar as finanças e tudo mais, e dá para ser emancipado, né, porque já é independente economicamente. Então, são esses 4 requisitos, tá? Então, são todas questões que, na maioria das vezes, envolve questão econômica, né? E são questões geralmente raras de acontecer, né? O caso da Larissa Manoela foi um desses casos, né? Que ela já tinha um patamar econômico bem superior e por isso os pais dela emanciparam ela, né? Porque ela já tinha administração própria do dinheiro, tá? Mas isso é raríssimo, tá? Por isso que, por mais que tenha aí a questão da emancipação no Código Civil, ação de emancipação é muito raro, tá bom, gente? Os requisitos aí a ser cumpridos, né, tudo mais são ações assim muito raras, são registros bem raros. Se vocês forem aí nos cartórios aí, rondarem os cartórios, porque é público, tá? É público, tá? Dá para vocês consultarem. Tem também pela internet, pelo e-notariado. Vocês veem que não tem muitas ações, né? Muitos registros de emancipação, porque são casos muito raros, tá bom? Muito raros mesmo, né? Aí colocando os requisitos essenciais, né? Ser maior de 16, ter se formado em faculdade antes dos 18, ter conseguido passar em concurso público com salário superior, tem que ser efetivo, tá? Não pode ser aquele estágio probatório, né? Não pode ser aquele lá. E também não casar, tá? Acho que casos de emancipação, acho que os que mais acontecem é em decorrer do casamento, né? Eu acho, né? Os que acontecem aí, acho que é por causa do casamento, né? Os maiores números aí de emancipação. E abrir um negócio próprio, né? Um CNPJ próprio, né? Mas é meio difícil, né? A JuCesp, né? Que no caso é a JuCesp aqui em São Paulo, abrir um negócio, um CNPJ próprio no nome de um menor de idade, tá? E administrar as finanças sozinho, é meio difícil. Mas enfim, eu acho que os maiores números de casos de emancipação é pelo casamento, tá? Agora o resto, assim, por caráter econômico, assim, ensino superior, economia própria, concurso público com um patamar financeiro elevado, é meio difícil, tá bom? Então esses são os requisitos e não atinge o direito civil, o direito penal, tá? Então quem acha que
se emancipou aí com 16 anos, então já pode ir preso, já pode responder criminalmente. Não, não responde, tá? Somente responde pelos atos civis, mas não pelos atos pertencentes aos outros ramos do direito, tá bom? Uma curiosidade aqui, ó. Por exemplo, se a emancipação for pelo casamento e esse casamento posteriormente for nulo, né, causar alguma anulabilidade ou nulidade, essa nulidade do casamento não vai afetar os terceiros, né? Só os nubentes, ou seja, se o menor for emancipado pelo casamento, esse casamento for nulo, ele continua emancipado, tá? Ele não vai se desemancipar, né? Ele não vai voltar ao status quo anterior, tá bom? Então ele vai continuar emancipado do mesmo jeito, mesmo que o casamento posteriormente seja nulo, tá? Então é isso, pessoal. Esse terá 2 vídeos hoje, né? Esse foi o primeiro vídeo de hoje, que eu falei sobre emancipação, tá bom? E, bom, espero que vocês não comecem a falar abobrinha, né? Falando, vai responder criminalmente, né? Falando, se está emancipado, vai responder criminalmente. Não responde criminalmente, né? Responde somente civilmente, tá bom? Se no direito civil, responde. Direito criminal não responde, tá bom, gente? Então é isso, tá bom? Gozo específico somente dos direitos civis, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Sigam-me no Instagram, esse vídeo estará no Instagram, @marinakadv. No YouTube, doutora Marina Veloso, advogada, estará lá tem um monte de vídeo legal lá sobre dicas, atualidades e tudo mais do mundo jurídico. E também no TikTok, que é o mesmo do Instagram, @marinakadv, tá bom? Tem um monte de vídeo legal lá, com certeza para informar aí o pessoal melhor aí, né, antes de falar abobrinha do mundo jurídico. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Sigam-me aí nas redes sociais, tá bom? Que eu já falei aqui. E até semana que vem. Tchau!